Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Dr. Igor, sou o fundador da IAS Advocacia. Eu estou sempre por aqui gravando vídeos, trazendo conteúdos e informação de qualidade para todos vocês. Bom, concursos públicos, a princípio, há muitos anos atrás, os candidatos faziam o concurso e o foco era: vou estudar, vou treinar, vou fazer o que tiver previsto no edital e só. Hoje em dia existem advogados especialistas em concursos públicos. A IAS Advocacia é um escritório especialista em concursos há mais de 8 anos, né? Desde 2015 trabalhando aí com a luta pelos candidatos que são reprovados indevidamente em concursos públicos. Mas no vídeo de hoje eu tenho um tema super interessante para trazer para você, que é um tema que eu admiro muito. Já exerço esse serviço há um bom tempo, né? Podemos falar que desde 2016 já presto esse serviço, que é a consultoria de investigação social. Hoje nesse vídeo eu quero trazer para você por que ela é importante, para quem que essa consultoria é destinada e quais são os cuidados para que você não vacile na investigação social do seu concurso e o quanto a consultoria pode ser importante. Então, por que a consultoria de investigação social ela é importante? Ao longo dos anos, como advogado, defendendo candidatos reprovados na investigação social, nós criamos um processo de consultoria onde nós pegamos todas as nossas reprovações judiciais e transformamos num método que a gente chama de consultoria de investigação social. Através disso, eu consigo identificar quais são, na regra, as principais questões de reprovação, quais são os principais itens que geram maior problema. Eu consigo entender e fazer a conexão nos termos do que está previsto no edital e também nos termos do que está contido no formulário de investigação social. Tudo isso para gerar um benefício àquele candidato ou àquela candidata que nos procura. Então eu costumo sempre dizer, consultoria de investigação social é prevenção. Você que chega na investigação social, eu gostaria muito de dizer para você: estou aprovado na investigação social pelo fato de ter chegado. Mas na prática isso não é verdade. Você chega na investigação social, mas você tem toda a vida pregressa para ser investigada. Então vão investigar endereço, redes sociais, famílias, namoradas, ex-esposas, vão investigar questões empresariais, escolares, profissionais, punições, questões de trânsito, questões de habilitação. E aí a gente pode observar um leque bem grande. O que é interessante observar? Na consultoria, muitas das vezes, durante uma semana, eu atendo candidatos de um órgão estadual, de um órgão municipal e de um órgão federal. Cada um destes tem uma característica diferente. O edital traz uma rigidez diferente. Então, pela experiência que eu tenho como advogado, eu consigo antecipar e falar: olha, fulano, o seu edital, ele parece ser mais rígido nesse ponto, mas ele tem no seu formulário uma questão interessante. Eu quero compartilhar com vocês, na data que estou gravando esse vídeo, é 28 de fevereiro de 2023. Na data que estou gravando esse vídeo, na semana que antecede a gravação, eu iniciei uma consultoria. Essa consultoria ela foi bem interessante. Por quê? Eu fiz a leitura do formulário, fiz aí todos os passo a passos como era comum, e eu cheguei num determinado ponto do formulário e eu percebi que não existia um espaço para o candidato preencher determinada informação. Eu falei: que estranho, né? Porque isso aqui geralmente é ponto de reprova. Aí eu fui no edital para analisar o edital. E quando eu abri o edital, você não vai acreditar. Dentro do edital existia lá no capítulo investigação social, porque saiba você, todo edital tem o seu capítulo de investigação social e estava escrito lá o item de reprovação, ou seja, o edital não trazia, o formulário não trazia espaço o candidato preencher, mas o formulário trazia espaço para
o órgão de investigação social reprovar. Olha que absurdo. Então, quando a gente faz isso, muitas das vezes o candidato está tão corrido, trabalha, estuda, tem tanta preocupação e passa despercebido. Acha que está tranquilo, vou só preencher, tal, e não faz as coisas necessárias. A consultoria, ela tem uma característica interessante também, que além da gente separar o que é reprovação para aquilo que não é, eu também direciono o candidato em relação a documentos. Não só os documentos que estão previstos para ele pegar, mas muitas das vezes eu tenho que falar para ele, olha, fulano, eu preciso de documento 1, 2, 3 e 4. Eu preciso que você providencie a ida a uma repartição pública, eu preciso que você compareça a um órgão de trânsito e assim por diante. Então, cada caso em específico possui uma característica importante para o preenchimento. Eu vou realizar uma consultoria no dia seguinte à gravação. Então, vamos lá, mais uma vez falando de datas. Dia 1/3, eu pedi vários documentos para o candidato, eu pedi boletins de ocorrência que ele estava sem, ele não tinha, né, que eu achava interessante eu ter acesso. Então é sempre ter aquele cuidado. Se eu identifico um potencial problema, o que eu faço? Eu peço para o meu cliente trazer as informações para mim para que eu consiga levantar, analisar e proteger o formulário de investigação social. Consultoria de investigação social, semelhante à questão dos pareceres, né? A consultoria, toda a parte escrita. Então, tudo que precisar escrever ou defender o candidato no formulário é feito na própria consultoria e é feito por mim no preenchimento. A princípio, a consultoria de investigação social, ela é realizada por mim, sou eu que realizo. Até então, eu já tive a oportunidade de realizar 287 consultorias de investigação social e nós temos um volume de aprovação, né? Temos várias ainda pendentes de resultados de investigação social, mas das que já tivemos a oportunidade de sair resultados, nós temos um percentual de 65% de aprovação. É importante entender que quando a gente fala de consultoria, a gente não está falando de processo. Como advogado, eu não posso garantir êxito diante de uma demanda, mas eu quero trazer para você uma questão interessante para quem está prestando concurso e para quem lutou tanto no concurso e chegou até a etapa da investigação social. Consultoria é prevenção. Você precisa se prevenir. Eu sempre trago o exemplo do gigante, né? Na Bíblia tem lá o gigante Golias, que ele derrubava todo mundo, né? E ele afrontava todo mundo. Até que um dia chegou lá o Davi, o pequenininho, e imagina que você é esse Davi e que o gigante é o Estado. Toda vez que alguém for combater contra o Estado, chegar em um concurso contra o Estado, você já tem que chegar convicto para que você tenha a intenção de derrubá-lo. Porque senão ele vai fazer como todos os anteriores que foram confrontar o gigante, que quando chegavam ele ia lá e derrubava. Então entenda sempre, o Estado, ele busca nos candidatos de concurso público a eliminação dos piores candidatos. E quando nós falamos na fase da investigação social, tudo que estiver previsto no edital como motivo de reprovação e você tiver uma leve inclinação a estar dentro de um daqueles itens, a chance do gigante, do Estado, derrubar você e você ser eliminado é muito grande. Quando você é eliminado, você precisa entrar com o processo, você precisa contratar um advogado. Isso é ruim? Não, faz parte do jogo também. A gente está aqui, a gente explica como é o processo, a gente luta pelo candidato, a gente defende, a gente ganha muitos processos, mas é interessante falar assim, se der para evitar, vamos evitar. Agora, quando chega na fase do processo e você não fez a consultoria, as suas chances acabam sendo menores, porque você provavelmente cometeu um número maior de erros. Agora entenda comigo, você entregou um formulário, você fez o preenchimento do formulário de uma maneira correta, com a escrita correta, com a linha de argumentação correta, com toda a documentação certa, as suas chances aumentam, a sua margem de aprovação aumenta. E com isso,
você sai diante de uma grande questão. E ainda assim, se a sua reprovação acontecer, porque é algo que a gente não tem como descartar, a nossa chance de ganhar o seu processo é muito maior. Afinal de contas, tudo o que tinha para fazer foi feito, foi bem apresentado, e aí as suas expectativas acabam sendo muito maiores e o seu objetivo final acaba sendo conquistado, no sentido do que? Permanecerei com a expectativa de ser um policial ou um agente público por ter feito o dever de casa. Lembrando sempre, a prevenção é a medida mais adequada em todo o processo da sua vida. Lembra sempre disso. Quando você estiver em contato com alguém e ela falar sobre prevenção, essa pessoa quer muito o seu bem. Um forte abraço, tamo junto nessa e até mais.